Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Diz assim: Então Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Amém? O tema da mensagem essa noite é família, uma instituição divina. Família, uma instituição divina. Meu irmão, o que me motivou a fazer uma mensagem como essa foi algo que há muito tempo eu tenho escutado de pessoas que fazem parte do meu convívio, pessoas que de repente passam pelo meu caminho, em locais que eu já trabalhei. Eu lembro que lá em São Paulo, um colega meu, uma vez, ele chegou para mim, numa empresa que eu trabalhava, e falou o seguinte: olha, eu não gosto da educação que a minha sogra está dando para o meu filho. E a minha dúvida ficou assim: mas por que a sogra que tem que educar o seu filho? E não você, e não a sua esposa, não o pai e a mãe da criança? Então ele me veio com essa indagação, com essa reclamação, esse questionamento: olha, a minha sogra não põe limites, ela deixa o meu filho fazer o que ele quer fazer. E a gente sabe que, às vezes, a sogra, que é vó, né? Os avós, sejam paternos ou maternos, às vezes, quando eles estavam na figura apenas de pais, eles eram mais rigorosos, mas quando chega, né, a avô, eles já ficam um pouco mais misericordiosos, né, mais tranquilos, perde aquele rigor, perde aquele pulso firme, e às vezes até se incomoda quando vê os seus filhos corrigindo os netos. Então, foi algo que me chamou a atenção, e eu lembro que na época também já tinha feito pregações nesse sentido, e fui ali aconselhar esse meu colega. Outra vez eu ouvi de um outro colega dizendo o seguinte: casamento, e ele era casado há 25 anos. Ele disse a seguinte frase: casamento é uma instituição falida. Ele falou com essas palavras: casamento é uma instituição falida. Eu falei: mas por que você está falando isso? Eu sei que muita gente fala isso. Eu sei que é assim que a sociedade, o mundo, enxerga o casamento. Mas eu quero nessa noite falar para você, e para quem quiser ouvir, seja através do vídeo, ou seja aqui presencialmente: casamento é uma instituição divina. Casamento é uma bênção de Deus. É fácil? Não é. Tem desafios? Tem problemas? Tem conflitos? Tem crises? Tem. Mas casamento é uma instituição divina. Família é uma instituição divina. A gente sabe que a família começa no casamento. Então, através do casamento, vêm os filhos. E se formam, então, uma família. Então, amado irmão, eu quero que você, nessa noite, preste atenção. Preste atenção no que Deus quer falar ao teu coração. Porque, conforme os anos vão passando, se você acessa a internet, se você assiste a televisão, ou assiste mesmo vídeos, filmes, séries, por meio de aplicativos, você vai ser bombardeado, meu irmão, com conceitos e princípios que são anticristãos, conceitos e princípios que estão longe daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tal como casamento é uma instituição falida. Se não deu certo, separa. Casamento é uma coisa boa, mas a gente sabe que hoje em dia, né, dura pouco tempo. E a gente percebe principalmente as celebridades, né? As celebridades que muitas vezes têm um poder de influência
Muitas pessoas olham para eles como referência, como pessoas bem-sucedidas, mas infelizmente essas pessoas se tornam bem-sucedidas financeiramente, profissionalmente, mas na questão familiar se torna um fracasso cada vez maior. A gente percebe como o casamento no mundo ele é banalizado, ele é desprezado, como o casamento que foi uma instituição divina, que começou lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, quando o Senhor fez o homem, fez a mulher, e deu a seguinte ordem: multipliquem-se, encham a terra e subjuguem, dominem sobre a terra. A ideia do Senhor, o nosso Deus, ao criar o homem e a mulher, era que o homem e a mulher, sendo segundo a imagem e semelhança de Deus, eles tivessem o governo e o domínio sobre toda a criação de Deus, sobre toda a natureza. Mas infelizmente, o homem e a mulher, o ser humano, no sentido geral, ele tem, por desprezar os princípios da palavra de Deus, ele tem fracassado. As famílias, inclusive dentro da igreja, têm fracassado. Casamentos, relacionamentos entre pais e filhos, dentro da própria igreja, têm fracassado. E isso é algo que nós, como igreja, temos que nos posicionar. E temos que dizer não, temos que dar um basta a essa questão, a esses princípios de que, não deu certo, o meu filho não me ouve, não me entende, então eu prefiro nem considerá-lo como filho. Eu prefiro simplesmente, a gente vê pais que ficam anos e anos sem falar com seus filhos. Então, meu irmão, não foi isso que Deus planejou. Os planos do Senhor para mim e para você são planos de paz, amém? Deus não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. E muitos pensam assim, não, é melhor viver sozinho. Outros pensam assim, não, é melhor eu viver com um animal de estimação. É isso? Muitos com esses princípios, eu lembro que eu cresci sendo bombardeado por conceitos como esse. Eu sempre gostei de cachorro, irmãos, sempre gostei de cachorro. Hoje, eu assim, não gosto tanto como na época que eu era criança. E eu sempre gostei de cachorro e gostava de filmes que falavam de cachorro. E eu sempre ouvi aquele conceito de que o cachorro é o melhor amigo do homem. O cachorro é o melhor amigo do homem. O cachorro é o melhor amigo do homem. Eu cresci com esse conceito. Então, eu tinha um sonho de ter um cachorro. Eu morava num apartamento lá em São Paulo com os meus pais e vivia insistindo para eles. Eu lembro até de uma vez que apareceu lá uma cachorra no prédio onde eu morava e ela acabou dando filhotes. E eu peguei um filhotinho e até uma moradora lá do prédio falou, fala com a sua mãe, pergunta para ela se ela não deixa de repente você ficar com um filhote. Cheguei lá, né, e falei, mãe, posso ficar? Ela falou, não, infelizmente não dá para a gente criar, né, um cachorro. Mas um dia que a gente morar numa casa, né, vamos fazer de tudo para te dar um cachorro. E de fato, meus irmãos, quando eu fiz 14, né, para 15 anos, a gente mudou, minha família mudou para uma casa, e mesmo eu já estando na adolescência, a minha tia Célia, inclusive, ela fez de tudo para que eu realizasse esse sonho. Então os meus pais permitiram que eu tivesse um cachorro, e eu considerava o meu amigo, né? Só que, meu irmão, o cachorro e qualquer animal, seja o gato, seja o papagaio, a calopsita, né, o peixe, eu não sei, a tartaruga, não importa o animal, meu irmão, são bênçãos, são criação de Deus. Nós que somos cristãos não devemos maltratar, não devemos abandonar. Se temos, devemos cuidar e cuidar bem. Porém, meu irmão, Deus não criou os animais para que ele se tornasse o melhor amigo do homem. Deus criou os animais, meu irmão, para que servisse ao homem. Quando a gente percebe na Bíblia os animais aparecendo, normalmente era para ajudar, para servir ao homem. Não para ser membro de família ou para ser, considerado como um amigo fiel. Porque o cachorro não te abandona, ainda que você dê uma chinelada nele, depois ele vai lá, ele quer brincar com você, né? Ser humano não, ser humano guarda rancor, ressentimento, é vingativo, né? Se você briga com ele, depois ele não quer olhar nem na sua cara. Então muitos acabam se afastando dos relacionamentos, muitos acabam até fugindo do conceito de casamento. Eu
conversei com muitos colegas em toda a minha vida, e colegas que diziam assim: eu não vou casar, e se eu for casar é só depois dos 40, depois de eu ter curtido bastante. Por quê? Tem que ficar dando satisfação, sabe? Tem que ficar recebendo cobrança, sendo pressionado, perdendo a liberdade. Então são esses conceitos que estão presentes no mundo, mas nós não fomos chamados para viver de acordo com a ordem deste mundo, de acordo com a filosofia e o princípio que está presente nesse mundo. Nós fomos chamados para viver a vontade de Deus. A vontade de Deus, meu irmão, você tem que confiar, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que você viva em família. Viva em família. E hoje nós vemos, infelizmente, a família sendo deteriorada, a família sendo bombardeada. Vemos os famosos filhos órfãos de pais vivos. Quem já viu, não ouviu falar desse conceito, né? Até mesmo os ímpios estão começando a se preocupar. Especialistas, psicólogos, terapeutas estão começando a se preocupar. A nossa geração, que é uma geração cheia de tecnologia, que tem o celular, que é um computador na palma da mão, que é um mundo de informações que nos prende, que nos cativa, tem transformado filhos órfãos de pais vivos. Filhos que muitas vezes estão presentes, os pais estão presentes apenas de corpo, mas não estão dando a devida atenção. Os filhos, eles se sentem e crescem muitas vezes como órfãos, mesmo os seus pais sendo vivos. Agora eu pergunto para você, você acha que isso tem agradado a Deus, meu irmão? É uma pergunta que tem uma resposta óbvia, né? Isso não agrada a Deus. Mas tem alguém que está se agradando disso e, aliás, está investindo pesado para que isso cada vez mais aumente. E nós sabemos que o inimigo da nossa alma, Satanás, ele vai lutar de todas as formas para destruir as famílias, para destruir os relacionamentos, para destruir casamentos e relacionamentos de pais e filhos. Mas nós estamos aqui para combater Satanás e os demônios. Nós estamos aqui para dizer como Josué: eu não sei o mundo, mas eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levante suas mãos, meu irmão. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora você precisa entender que o inimigo da nossa alma, ele trabalha de maneira estratégica. Ele não chega de qualquer maneira para destruir a família. Ele não aparece de maneira brusca para destruir a família. Ele vai estrategicamente, pouco a pouco, destruindo de maneira sutil, sem que você perceba. Ele vai começando a colocar algumas minas, algumas bombas ali onde você nem imagina, onde você nem percebe. E de repente tudo se explode e a família vem ruína abaixo. Como que o inimigo trabalha, meu irmão? A exemplo do que nós vimos em Gênesis, nós entendemos que o inimigo começa atacando primeiro a mulher. Não foi isso que aconteceu na queda? Satanás atacou primeiro Eva, ele não foi diretamente em Adão, porque ele sabe que Adão, assim como a maioria dos homens, é muito mais racional do que emocional. Hoje em dia nós sabemos que existem propagandas e mais propagandas. Eu lembro inclusive da minha época de infância em que não tinha internet, a gente assistia só televisão, era o que passava ao vivo, e tinha o comercial, e a gente via propagandas tão criativas, né? As empresas de publicidade investiam pesado em propaganda, e a maioria das propagandas, meu irmão, vem para pegar principalmente mulheres e crianças. Mulheres e crianças. E eu faço uma pergunta para você: se você fosse abrir uma loja de sapato, meu irmão, você abriria uma loja de sapato feminino ou sapato masculino? Fala para mim, irmão. Por que você abriria uma loja de sapato feminino? A gente sabe que tem loja de sapato masculino, ou às vezes em geral, né? Mas se fosse para escolher um ou outro, você abriria uma loja de sapato feminino. Por quê? Mulher compra mais sapato que o homem?
tirando algumas exceções, em via de regra, a mulher compra mais. Aliás, eu já vi até pregadores falando assim, parece que as mulheres, às vezes na cabeça delas, elas pensam que são centopeias, né? Que tem milhares de pés. Mas não, é apenas um par de pés, são 2 pés. Mas muitas vezes a mulher, ela quer um sapato para cada ocasião. O homem, tem homem que fala assim, ele usa o mesmo sapato 10 anos. E às vezes ele pode ganhar um sapato novo, mas ele fala, eu gosto daquele meu antigo, né? E pega um amor por aquele sapato e fala, não, eu prefiro usar esse. Já tem a forma do meu pé, eu já estou acostumado. A mulher não. Às vezes ela compra tanto sapato e ela, às vezes, nem usa todos os sapatos que tem. Não é isso? Então, meu irmão, você concorda que a mulher, por ser um pouco mais emocional, mais sentimental, ela acaba sendo um alvo muito maior de publicidade e propaganda? Sim ou não? O homem também é bobão, a gente sabe. O homem cai em cada conversa, né? Cai em propaganda, mas o homem, meu irmão, ele acaba sendo muito mais fácil de manipular ou de ser convencido quando tem a apelação da mulher seminua ou a mulher nua. É por isso que a gente vê as propagandas de cerveja, né? Eu não sei como está hoje, mas eu lembro da época que eu assistia TV ao vivo, e as propagandas de TV, quando falava de cerveja, que quer atingir o público masculino, eles apelavam para mulheres nuas. Por quê? Porque é isso a única coisa que faz um homem ficar cego, ficar, né, bobão e acabar consumindo, colocando uma mulher seminua. Agora, a mulher não. A mulher, ela é seduzida, muitas vezes ela acredita, ou é levada, é influenciada por propaganda, por diversos motivos diferentes. Satanás sabe disso, ele sabe, porque sabe como Deus criou o homem e a mulher. Sabe que a mulher foi feita para auxiliar o homem. A mulher não é inferior ao homem, mas tem um papel diferente, tem uma fisiologia, o corpo e o cérebro da mulher funciona diferente do homem. A gente sabe que é assim. A própria ciência vai confirmar isso. Mulheres não são menos importantes, elas têm igual valor, igual importância. Jesus foi o principal a demonstrar isso, a quebrar muitos preconceitos e paradigmas. Porém, nós precisamos reconhecer que a mulher é diferente do homem. Tem qualidades que o homem não tem, mas muitas vezes tem fragilidades e defeitos que o homem não tem. Amém, irmãos? O Satanás sabe disso. Então ele foi de maneira estratégica, primeiro na mulher, seduzindo ela. Foi isso que o Senhor disse para você? Olha, mulher, ele falou que quando vocês comerem o fruto, vocês vão morrer. Não, na verdade, vocês vão ser como Deus. Quando vocês comerem, vocês serão como Deus. E a mulher viu que o fruto era bonito, agradável à vista e aparentava ser um fruto saboroso. Então, amados irmãos, o inimigo atacou primeiro a mulher. O inimigo atacou primeiro a mulher, porque sabia que a mulher tinha um poder de convencer o homem. Satanás, olha que interessante, meus irmãos. O próprio Satanás percebeu que não tinha a capacidade de convencer o homem diretamente, mas tinha a capacidade de convencer a mulher, e essa tinha o poder de convencer o homem. E foi isso que aconteceu. Por isso nós sabemos que a responsabilidade não é só da mulher, a responsabilidade é do homem e da mulher. A mulher ouviu a serpente, o homem ouviu a mulher em vez de ouvir a Deus. E acabou trazendo a morte, trazendo todos os problemas que nós vemos presentes no mundo. Então, abra comigo Gênesis 3:13. Gênesis 3:13 diz assim: então o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Só para confirmar, a mulher foi enganada pela serpente. Agora, olha o versículo 17. Pula para o versículo 17. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse.
Pode avançar. Maldita é a terra por sua causa, com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Quem já sentiu dor aí na vida? Irmão, isso começou lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden começou então as dores. Por quê? Porque a Eva ouviu, foi enganada pela serpente e ouviu a serpente em vez de dar ouvido à voz de Deus. E o homem deu ouvido à sua mulher, esquecendo da ordem do Senhor. Então, a partir daí começaram as dores. Provérbios 14, verso 1. O rei Salomão, ele vai nos dar uma dica. Diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Ou a insensata derruba com as próprias mãos. Então, irmão, você percebe o poder da mulher? A mulher tem um poder enorme de construir ou de derrubar. E a gente percebe isso acontecendo com grandes personagens bíblicos, com grandes heróis da fé. Muitos homens foram à ruína por causa de mulher. Então é algo sério, tanto para os homens, tomar cuidado. Tome cuidado com que tipo de mulher você se relaciona. E isso é um alerta também para as irmãs. Irmãs, tomem cuidado. Tomem cuidado, porque sem perceber, Eva foi enganada. E sem perceber, minha irmã, você também pode ser enganada, assim como os homens são enganados. Mas as mulheres são muito mais vulneráveis a serem enganadas pela serpente. E sendo enganada pela serpente, você pode fazer a sua casa, a sua família desmoronar. Isso não significa que o homem não tem responsabilidade nos fracassos familiares. Não é isso. Mas a mulher, ela tem esse poder. Se é uma mulher que se coloca na presença de Deus, obrigado. Se é uma mulher que se coloca na presença de Deus, meu irmão, essa mulher tem um poder enorme de levantar, de construir a sua casa, de fazer com que a sua casa seja um pedacinho do céu, que a sua casa ande na presença de Deus. Então, Provérbios 14 vai mostrar então o que levou a casa de Adão a ser destruída. A mulher não teve sabedoria para ouvir apenas a voz de Deus e confiar somente na voz de Deus. Ela ouviu a voz da serpente, sem perceber, arruinou a própria vida e arruinou a vida de Adão e arruinou inclusive toda a humanidade. Então a responsabilidade era essa. 1 Timóteo capítulo 2,14, o apóstolo Paulo, inclusive, ele vai falar isso. Tem muita gente que acha que o apóstolo Paulo era machista. Eu já vi pastores falar assim, eu prefiro nem pregar muito as cartas de Paulo, porque Paulo ele era um pouco conservador, ele era um pouco machista, falava algumas coisas que vão chocar a nossa sociedade atual. Mas veja bem, apóstolo Paulo, ele foi inspirado pelo Senhor. Amém? E ele diz, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Se os homens pensam que está bom para eles, agora vai começar a apertar para os homens. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. O apóstolo Paulo vai dar recomendação para aqueles que querem trabalhar na obra de Deus, seja como pastor, como diácono, ou fazer qualquer coisa na obra de Deus que exija responsabilidade. Olha o que ele diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, fala assim, deve governar bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda dignidade. Então, aqui, nós percebemos o erro de Adão, ele não governou a sua casa. Ele não estava presente, ele não estava próximo da sua esposa. E por isso, meu irmão, ele se tornou um homem indigno. Ele se tornou um homem que foi considerado fracassado, porque o governo estava na mão dele. Ele foi criado primeiro e ele tinha que ser, claro, um servo. Ele tinha que servir a sua esposa, ele tinha que estar presente na vida da sua esposa. Mas no seu momento de ausência, ele permitiu que a serpente se aproximasse da mulher.
E assim a mulher foi enganada e ele também foi enganado por consequência disso. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Olha comigo. 1 Timóteo 5, 8. Fala assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Se um homem não cuida da sua família, seja esposa, filhos, ou até mesmo a sua parentela, deixa sua mãe desamparada, o seu pai desamparado, a Bíblia diz que esse homem negou a fé e é pior do que um ímpio, é pior do que o descrente. Olha comigo agora Isaías capítulo 3, versículo 12. Isaías 3, 12. Isaías 3, verso 12 diz assim: o meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias enganam você e o desviam do caminho. Então, amado irmão, Deus colocou sobre o homem um peso, uma responsabilidade maior, que é de liderar, governar. Vocês sabem que existem igrejas que não permitem mulheres em cargos de liderança, não permitem mulheres como pastoras. Outras permitem, mas desde que estejam debaixo da liderança de um homem. Inclusive nessas que permitem as mulheres agirem, atuarem como pastoras, sempre recomendam que essas estejam sobre a liderança de um marido. A gente sabe que existe todo tipo de igreja, existe todo tipo de conceitos e princípios diferentes. Existem igrejas que são lideradas por apóstolas, bispas, que às vezes nem casadas são, mas isso acontece. Às vezes uma mulher é viúva ou foi abandonada, não há problema. Agora, Deus colocou a liderança sobre as costas do homem, sobre a responsabilidade do homem. Muitas vezes as mulheres podem enxergar isso como algo ruim, como algo, mas por quê? Às vezes o homem nem tem tanta capacidade assim, às vezes as mulheres têm um radar melhor, conseguem enxergar melhor, têm uma percepção melhor, e eu vou concordar, meu irmão, as mulheres muitas vezes têm potencial igual ou até superior a muitos homens. Mas não é disso que a Bíblia está falando, sobre o potencial, sobre a capacidade. Está falando sobre a ordem e os papéis que ele determinou, que ele organizou. E aqui em Isaías capítulo 3, esse texto que nós acabamos de ler, mostra que os papéis estavam completamente invertidos. Porque na criação é assim, Deus está acima de tudo, não é isso? Aí ele cria o homem e coloca o homem então como líder da sua casa, da sua família. E a esposa abaixo do homem, não inferior, mas num cargo de liderança dos filhos. Então, é Deus, marido, esposa, filhos, e por último vem o cachorro, o papagaio, o gato, amém? Só que como que está o mundo bagunçado de hoje em dia, que as coisas estão tudo de pernas para o ar, está tudo invertido, os papéis são tudo invertido. Quem manda em primeiro lugar em muitas casas é o cachorro latiu e os donos obedecem. O cachorro pediu alguma coisa e os donos obedecem. Primeiro é o cachorro. Segundo é a criança. Inclusive tem aquela história onde um homem, um vendedor de porta em porta, vai lá numa casa, bate na porta e atende uma criança pequenininha. Fala, pois não. Aí fala, não, oi, menininho, tudo bem? Eu queria falar com o responsável pela casa. Muito bem, sou eu mesmo, pode falar. Por quê? É uma realidade em muitas casas. As crianças batem o pé, chora, esperneia, fala, eu quero, e o pai obedece, a mãe obedece, acaba cedendo, porque quer dar uma vida boa para os seus filhos. Eu não recebi uma vida boa, mas agora eu quero dar uma vida boa para os meus filhos, então tudo que ele me pediu eu vou fazer. Eu não vou frustrar, eu não vou dizer não para o meu filho, eu não vou, sem perceber, eu não vou desobedecer. Meu filho falou, então eu tenho que fazer. Às vezes você está ocupado fazendo alguma coisa importante, o filho exige que você dê atenção imediata, e muitas vezes você para uma coisa importante para dar atenção, sendo que o filho nem queria nada tão importante.
nem estava precisando de algo tão urgente. Então, hoje em dia é assim, e já nos tempos do profeta Isaías, a Bíblia diz que o povo estava sendo oprimido por crianças, crianças estavam dominando o povo, mulheres estavam também dominando sobre o povo, e os homens, como bananas, como frouxos, como omissos, como covardes, estavam deixando de lado a responsabilidade que Deus tinha dado para cada um deles. Então, meu irmão, o mundo jaz do maligno, é o que diz a palavra de Deus. O mundo está governado pelo sistema que é do maligno. Mas nós não estamos aqui para seguir o curso deste mundo. Nós não amamos o mundo nem o que há nele. Nós estamos aqui como embaixadores do reino de Deus, como representantes de Cristo na terra, para dizer ao mundo: Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º dia descansou. Ele criou toda a natureza, Ele criou o homem, Ele criou a mulher e disse: multipliquem-se, multipliquem-se. E foi Ele que estabeleceu essa ordem, o homem como líder, não como o carrasco, não como o ditador autoritário, não um homem que quer usar a mulher como tapete para que ela faça tudo o que ele quer, não é isso, mas um homem que seja um líder servidor, a exemplo de Jesus. Jesus foi o maior líder que já existiu, e nem por ser líder ele pisou nas pessoas, pelo contrário, ele estava sempre servindo. Então é esse tipo de liderança que Deus espera dos homens que seguem a Ele. Um líder que serve, um líder que pensa na sua esposa, que pensa nos seus filhos, que não é egoísta. Um líder que procura fazer a vontade de Deus, antes de buscar fazer a sua própria vontade. Amém, irmãos? Quem está entendendo essa mensagem? Mulheres e crianças estavam dominando. E hoje eu falei sobre propaganda, nós vemos também a propaganda para o público infantil. Propaganda de brinquedos, né? A gente percebe que atinge as crianças e as crianças vão lá e choram para os pais comprarem aquilo que elas viram nas propagandas. Então, no Jardim do Éden não tinha criança, só tinha Adão e Eva. Adão, ele permitiu que a serpente se aproximasse da sua esposa. Então a serpente seduz, faz uma propaganda para a esposa de Adão, e ela cai. Mas se tivesse uma criança, ele ia começar pela criança. A criança vai chorar para a mãe vai chorar para o marido, e o marido vai lá e faz. E acaba cedendo, acaba fazendo. Porque o homem, ele não consegue lidar muito bem com pressão, principalmente a pressão feminina, né? A mulher começa a pressionar, o homem acaba cedendo. Então, Satanás sabe disso, e por isso trabalha de maneira estratégica, tentando de pouco a pouco destruir as famílias e o plano que Deus tinha para cada um de nós. Meu irmão, eu quero que você entenda, você não está aqui para fazer o que é confortável, você não está aqui para fazer o que a maioria faz, você está aqui para fazer a vontade de Deus. Jesus diz lá em Mateus 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Você precisa entender que o evangelho, meu irmão, tem como símbolo uma cruz. E muitas vezes a cruz da mulher é entender que ela não pode se impor e querer dominar e governar a sua casa, atropelando a autoridade do marido. Mas o marido também tem que entender que a cruz dele é amar a esposa como Cristo amou a igreja, deixando de lado a sua própria vontade, o seu próprio conforto, e colocando como prioridade o conforto da sua esposa, dos seus filhos. Os filhos têm que entender que a cruz deles, muitas vezes, é obedecer aos pais, mesmo quando parece injusto, mesmo quando parece que os pais não estão entendendo. Mas foi Deus que colocou isso. Confia, meu irmão, Deus sabe o que está fazendo. Às vezes os sociólogos, os filósofos, os psicólogos da nossa época acham que sabem mais que Deus, mas não sabem. Não é o diretor das novelas da Globo, meu irmão, que vai ditar qual é a maneira correta e a melhor maneira de viver em família. É a palavra de Deus, meu irmão. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, meu irmão. Porque hoje, meu irmão, aquilo que era errado no passado está se tornando certo. O que era certo virou errado. Hoje em dia, falar sobre família, e principalmente família tradicional, virou uma coisa ultrapassada. Ah, você é um retrógrado. É essa palavra que eles vão usar. Você é um retrógrado. Você está falando de família tradicional? Não.
E, meu irmão, foi assim que Deus fez, homem e mulher, e ambos se tornam uma só carne, e se multiplicam através dos filhos, amém? E o cachorro é aquele que come as migalhas que caem da mesa dos seus donos, não foi isso que Jesus disse? Não foi isso que Jesus disse? Eu tenho uma cachorra, meu irmão, ela come ração, amém? Come ração e não é das mais baratas, mas nós precisamos parar de humanizar bicho, e parar de tratar humanos como bichos, por mais que os humanos, muitas vezes, agem como bichos, nós precisamos amá-los como humanos, amém, irmãos? A Bíblia diz, inclusive, Jesus nos diz, que devemos amar até mesmo aqueles que se apresentam como inimigos. Mas, meu irmão, é interessante, né? Quando eu falei sobre o homem, que muitas vezes ele não aguenta a pressão, nós vemos o caso do próprio Abraão. Quando Deus pediu Isaque, ele nem falou para a mulher dele. Imagina, se ele chega para a mulher dele e fala: mulher, eu vou ali no monte sacrificar o nosso filho, que a gente demorou. Você demorou 90 anos, né? Para ter, eu um pouquinho mais. É o nosso filho amado, que a gente tanto sonhou, mas agora Deus pediu para sacrificar ele, eu vou ali. O que vocês acham que Sara falaria para ele? O que você falaria, meu irmão? Não, meu marido ficou louco. Você que vai morrer, você que vai ser o sacrifício, Abraão. Como assim? Vai matar meu filho? Você está louco? Mas Abraão silenciosamente levou Isaque. Ele foi considerado o pai da fé porque fez algo extraordinário. Hoje nós entendemos, né, que fazer isso tendo uma mulher, aí que ele foi pai da fé mesmo, né? Imagina, depois que ele voltasse para casa, se ele voltasse sem o Isaque, ele ia morrer com certeza. Não é isso? Mas ele cumpre então, ele vai para matar o seu filho, mas quando ele está prestes a matar o seu filho, Deus envia um anjo para falar: não precisa fazer isso, não mate o menino, porque agora eu vi que você realmente confia em mim, que você me ama mais do que o seu próprio filho, que você me considera mais do que o seu próprio filho, você foi capaz de abrir mão do seu único filho, e isso gera uma figura daquilo que o próprio Deus ia fazer em relação a Jesus. Mas Abraão não contou para Sara, meu irmão. Nós vemos, além de Adão, nós vemos Sansão, nós vemos o rei Acabe, nós vemos Salomão, todos esses homens que acabaram ouvindo as suas esposas em vez de ouvir a Deus. Veja, meu irmão, eu não estou falando que você não tem que ouvir sua esposa, eu ouço minha esposa. Minha esposa fala muitas coisas que no começo eu acho, não, ela não sabe o que ela está falando, mas depois eu acabo fazendo. E ela também me ouve, nós temos diálogo em casa. E tem vezes que a gente discute, que a gente briga, claro. O casal que não briga, como diria Jaime Kemp, que era um pastor especializado, meu pai que gosta muito de Jaime Kemp, ele é especializado, né, em jovens e jovens casais. E eu lembro que ele falava isso, né, que encontrou um jovem uma vez e falou assim: eu e a minha esposa, a gente nunca briga. Ele falou: não, peraí. Eu sou terapeuta de casal, eu aconselho jovens casais e eu brigo com a minha esposa. Como assim nunca briga? Aí ele foi vasculhar e descobriu: o casal, eles apenas viviam no mesmo ambiente, mas não tinha diálogo, não tinha objetividade, né? Ninguém expressava a sua opinião, então viviam ali uma vida de fachada, não vivia em sinceridade e transparência. Então, o casal, ele tem que ser transparente, ele tem que ter sinceridade, tem que ter objetividade, e com isso vai ter os conflitos, com isso vai ter as discussões, as crises. Mas se existe alguma coisa que Deus falou claramente no seu coração, varão, homem de Deus, meu irmão, pode ser a sua esposa, pode ser o Papa, se pedir para você fazer diferente daquilo que Deus já mandou você fazer, não faça. Não faça, porque foi isso que trouxe a queda de Adão, foi isso que trouxe a queda do próprio Sansão, o homem mais forte que já existiu. Ele ouviu uma mulher em vez de ouvir a voz de Deus. O rei Acabe e o próprio Salomão, que foi o homem mais rico, o homem mais sábio do mundo. O homem mais sábio do mundo acabou sendo tolo ao ouvir as suas muitas mulheres que eram estrangeiras, adoravam outros deuses, e no final da vida de Salomão ele chegou ao ponto de se inclinar e adorar a outros deuses, e depois se arrependeu. Nós vemos isso no livro de Eclesiastes. Mas ele acabou caindo, porque ouviu as mulheres, não aguentou a pressão das mulheres e deixou de ouvir a voz de Deus. Você sabe que antes de Sansão se casar,
se juntar ali com Dalila, ele já tinha se casado com outra filisteia. E os seus pais já tinham aconselhado ele: não faça isso, meu filho, não faça. Ele foi lá e fez, e deu errado. E depois foi lá e se juntou com Dalila e deu mais errado ainda, né? Acabou revelando o segredo da sua força que estava no seu cabelo, e com isso veio a queda não apenas da sua casa, né? Veio uma grande ruína na vida de Sansão. Mas Deus teve misericórdia, e no final ele acabou derrotando os filisteus, até mesmo no momento da sua morte. Então, amado irmão, você que é homem, você que é varão, preste muito bem atenção. Você precisa ouvir a sua esposa, você precisa ouvir a pessoa que Deus colocou ao seu lado para te auxiliar. Mas antes de ouvir a voz dela, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa temer a Deus e ouvir a voz de Deus. Você, marido inclusive, eu quero que você entenda, a sua mulher, ela não foi colocada para liderar e governar a sua casa. Por mais que a gente fala, né, dona de casa, né, já atribui à mulher a liderança de toda a casa e de toda a família, mas Deus colocou essa responsabilidade sobre o homem. Porém, homem, Deus não te chamou para ser um Hitler dentro da sua casa. O apóstolo Pedro vai falar isso em uma das suas cartas, né? Não sejam grosseiros com as suas mulheres, para que não sejam interrompidas as suas orações. Muito homem pode orar e não ver a sua oração respondida, pela maneira bruta e cruel que tem tratado a sua esposa, a sua mulher. Então o homem precisa ser sensível, entender que a mulher ela é o sexo mais frágil, ela é mais sensível, ela é mais emocional. Então o homem tem que ter entendimento ao se relacionar com a sua esposa. A esposa tem que entender uma coisa: existe algum ser humano que não está debaixo da liderança de outro ser humano? Existe. Todo mundo não tem que submeter a alguém? Mesmo aquele que é empresário, fala assim: eu sou patrão, então eu não tenho eu não sou empregado de ninguém, eu não sou funcionário de ninguém, então eu dou ordens, mas não recebo ordens de ninguém. Mas é assim que funciona na prática? Porque se um policial parar o empresário na estrada, quem é a lei? Quem é a autoridade? É o policial, não é isso? E o que ele falar, o empresário ele pode desacatar, desobedecer, ele tem que abaixar, não é? Se submeter e obedecer. A mulher, quando está no ambiente de trabalho, quando está trabalhando, ela se submete ao patrão, não se submete. Mas por quê? Qual é a motivação? Se eu não obedecer, posso ser mandado embora, né? Eu vou perder dinheiro, eu preciso do dinheiro para pagar as contas. Então ela obedece. E por que é tão difícil? Quando a Bíblia fala: sujeitai-vos uns aos outros. Lá em Efésios vai falar, quando vai falar sobre a responsabilidade do homem, da mulher, até dos filhos. Antes, o apóstolo Paulo vai falar que na igreja todo mundo tem que se sujeitar uns aos outros. O pastor é o líder da igreja, mas o pastor se sujeita, se submete a todo tipo de gente. O empresário se submete, o próprio policial, ele tem alguém que é superior a ele, o juiz tem que se submeter. Só existe lá em Brasília, né, o Supremo Tribunal, que parece que aqueles ali, acho que nem para Deus eles abaixam a cabeça, né? Eles não querem se submeter a ninguém, querem que o mundo se submeta a eles. Mas, meus irmãos, a gente sabe que todo ser humano, você está jogando futebol, tem uma autoridade dentro do campo. Quem que é? O árbitro, o juiz. Tem o juiz de futebol. E os jogadores se submetem. No futebol feminino, as mulheres se submetem. Então todo mundo, o tempo todo, tem que submeter a alguém. Na sala de aula, o aluno tem que obedecer ao professor, tem que submeter ao professor. Então, os filhos, ou mesmo as esposas que acham assim: eu não vou ser capaz, não vou obedecer marido. O filho fala: você não conhece meu pai, eu não vou obedecer ele. Não entende. Se você não obedeceu o seu pai, se a esposa também não obedeceu o marido, vai obedecer o ímpio lá fora. Vai obedecer todo tipo de autoridade que está presente no mundo. Então, você precisa confiar em Deus e entender que Deus colocou um homem na sua vida, irmã. Não é para te humilhar, não é para te destruir, é para te ajudar, é para te proteger, é para cuidar de você, é para te amar como Cristo amou a igreja. Agora, tem muitos que condicionam cumprir o seu papel, desde que a outra pessoa esteja cumprindo dela. E esse que é o grande engano, esse que é o grande erro. Você, irmão, tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, mesmo que ela não
seja submissa a você. Você, irmã, tem que submeter ao seu marido, mesmo que o seu marido não te ame como Cristo amou a igreja. Você, filho, tem que obedecer aos seus pais, mesmo que os seus pais, sabe, não esteja fazendo tudo de maneira perfeita, conforme a Bíblia ensina. Você precisa entender que o conceito de sujeição e submissão está presente em toda a nossa vida. E toda a igreja tem que ter esse princípio dentro dela. Devemos sujeitar uns aos outros, por temor a Deus. Inclusive, nós aprendemos que devemos obedecer aos nossos patrões, como ao próprio Senhor. E a gente sabe que nem todo mundo tem patrão crente, né? Ah, eu vou obedecer meu patrão é ímpio. Você vai obedecer ao seu patrão, a não ser que ele peça para você negar a sua fé. A não ser que ele peça para você fazer algo que a Bíblia condena. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, o Senhor te ama. O Senhor ama a família, ama o casamento. Foi Ele que instituiu. O mundo tem bombardeado, tem destruído o conceito de família. Começando pelo conceito de família tradicional, criando novas formas de família. E depois tentando destruir todo tipo de conceito familiar, incentivando as pessoas a viver de maneira independente, sem dar satisfação para ninguém, preservando o seu orgulho, o seu ego. Isso está errado, meu irmão, e nós como igreja precisamos nos posicionar. Seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, amado irmão, não é seu inimigo. Eu sei que muitas vezes você já pensou assim, parece que eu estou dormindo com o inimigo. O filho pensa assim, meus pais acho que são os meus inimigos. Mas não é, meu irmão, isso é uma mentira do diabo, é uma mentira do inferno, que quer destruir a sua casa, que quer destruir a sua família. A sua esposa não é sua inimiga, o seu esposo, minha irmã, não é seu inimigo. Os seus pais, vocês que ainda são filhos, moram com os pais, os seus pais não são seus inimigos, são seus amigos. Efésios 6, verso 2 diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. O verdadeiro inimigo, muitas vezes, de maneira invisível, ele tem sutilmente chegado até você e você não tem percebido. Mas eu quero dizer como Josué, eu não sei a quem vocês vão servir, se é os princípios deste mundo, se é adorar aos deuses deste mundo. Eu não sei se você vai seguir o que os filmes e as novelas ensinam. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Aleluia. Em Lucas 10, Jesus nos ensina que nós devemos pisar sobre serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Meu irmão, se você percebe que a sua família já está, desmoronando, não é tempo de você tentar achar um inimigo humano, é tempo de você enxergar o verdadeiro inimigo, que é espiritual, e começar a pisar na cabeça da serpente, na cabeça dos escorpiões, dos inimigos reais espirituais que estão muitas vezes querendo destruir a sua casa e a sua família. Amém? Deus ama você, minha irmã, Deus ama você, meu irmão. Vocês que são filhos, Deus ama vocês. Confia que o jeito de Deus agir é o melhor. Foi Ele que estabeleceu, não é uma regra criada por homens, é uma regra de Deus, meu irmão, é uma regra de Deus. Todos nós temos que levar desaforo, todos nós temos que aguentar muitas vezes injustiça, todos nós temos que passar por momentos de humilhação. A Bíblia diz, quem se humilha vai ser exaltado, quem se humilha vai ser exaltado. Então, meu irmão, ou minha irmã, quando você estiver às vezes numa discussão, numa briga em que um está ferindo o outro, meu irmão, jamais escolha o sofá para dormir, porque é aí que o inimigo vai querer trabalhar. O inimigo vai querer trabalhar. Se humilha, meu irmão, se humilha, minha irmã, se humilha, porque a Bíblia inclusive fala sobre o leito matrimonial, a cama do casal, ela é sagrada. Então você, meu irmão, precisa valorizar mais o seu casamento, a sua família. E mesmo você que de repente fala assim, mas eu moro com os meus pais, mas eu sou viúva, moro sozinha, mas meu irmão, você precisa entender, aonde você estiver se relacionando, mora com o filho, mora com o vô, mora com o pai, mora com o tio, eu não sei, você precisa entender que é somente com
humildade, se humilhando, se sujeitando, é que você vai ter um lar bem construído, é que você vai ter um lar de acordo com a vontade de Deus. Então você precisa confiar que aquilo que Deus diz é muito melhor do que o que as pessoas lá fora dizem. Amém, irmão? Eu queria nesta hora, inclusive, fazer uma oração. Eu queria orar pela sua família. Eu queria que você se posicionasse. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. E eu quero chamar aqui a minha família. Eu e a minha casa. Vamos orar por vocês. Quero chamar minha esposa, meus 2 filhos. Meu irmão, você não tem ideia de como o inimigo tem bombardeado casamentos, famílias, relacionamentos de pais e filhos. Mas nessa noite a igreja do Senhor se levanta para proteger a instituição que Deus fez. Deus instituiu a família. Você crê nisso, que Deus instituiu a família? Amém, irmão? Então você precisa lutar pela sua família. Você precisa lutar. Uma das melhores formas de lutar é através da oração. Minha esposa Fabiana, meu filho Jonatas, minha família não é perfeita, mas eu creio que foi Deus que me deu, e se eu trabalhar corretamente, se eu realmente cuidar, proteger a minha família, tenho certeza de que Deus vai continuar guardando, livrando e usando cada um deles de acordo com o chamado deles. Amém? Vamos fechar os olhos todos, levantar as nossas mãos. Nós vamos orar agora. Levante suas mãos também, igreja. Pai querido, nós como família, sabemos que o Senhor foi aquele que instituiu, foi aquele que planejou, foi aquele Senhor que desenhou a família, homem, mulher, filhos. Foi o Senhor quem disse: multipliquem-se, subjuguem a terra, dominem, governem sobre toda a criação. Mas nós vemos, ó Pai, o inimigo da nossa alma fazendo de tudo para destruir a nossa casa, destruir os nossos lares, destruir as nossas famílias, destruindo casamentos, destruindo o relacionamento de pais e filhos. Mas nós, como tua igreja, lembrando que a igreja também é uma instituição do Senhor. O Senhor disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Foi o Senhor quem edificou a igreja, e nós estamos posicionados aqui como igreja, e como famílias, e como uma família espiritual. Nós queremos como igreja, Senhor, fazer oposição ao reino das trevas, fazer oposição aos ataques, Senhor, aos ataques estratégicos de Satanás, que tem, Senhor, começado, Senhor, a atacar os filhos, e quando ataca os filhos, muitas vezes ataca a esposa, e quando ataca a esposa, ataca o marido, e assim ele tem destruído muitos lares. Mas eu te peço nessa noite, Senhor, estende as suas mãos poderosas, Senhor, vai restaurando famílias, vai restaurando casamentos, vai fazendo, Senhor, ó Pai, reconciliações acontecerem, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Tira, Senhor, todo orgulho, tira toda vaidade, tira, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, todo ego, Senhor, inflado. Meu Pai, que cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, ó Pai, seja humilde, Senhor, humilde para se sujeitar, para se submeter, para aguentar desaforo, para aguentar humilhação, para sofrer o dano, sofrer a injustiça, por amor de Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós sabemos que os Teus planos são planos de paz, são planos de bênção. O Senhor não deseja o nosso mal, o Senhor deseja o nosso bem. Senhor, ó Pai, então em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que possamos enxergar aonde o inimigo tem agido, aonde ele tem trabalhado, Senhor. Ó, nos liberta das distrações, nos liberta, Senhor, daquilo que nos faz, Senhor, ó Pai, Senhor, não perceber. Muitas vezes não percebemos o inimigo agindo na vida dos nossos filhos, na vida das nossas esposas. As esposas também não percebem que muitas vezes o inimigo está agindo na vida dos seus maridos.
e muitas vezes quer lutar com armas humanas, quer convencer com argumentos. Meu Deus, nós sabemos que é pelo poder da oração, é pelo poder da oração, é pelo bom procedimento, é pelo bom testemunho que nós vamos ganhar a nossa casa, a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, por cada família que está sendo, Senhor, bombardeada, que está sendo atacada, Senhor. Em nome de Jesus, que todos esses demônios venham soltar agora. Soltem agora em nome de Jesus. Ouçam a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Batam em retirada, pega a bagagem de vocês e sai agora em nome de Jesus. Meu Deus, é o que eu te peço, Senhor. Derrama a tua presença, derrama a tua glória, que cada casa, que cada lar aqui, Senhor, seja, Senhor, ó Pai, como um pedacinho do céu, seja, Senhor, uma preparação para a eternidade, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que a verdadeira igreja, Senhor, ela começa dentro da nossa casa. Nos ajuda, Senhor, a como família dar bom testemunho, a como família, Senhor, ó Pai, amar uns aos outros, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém e amém. Amém, meu irmão. Obrigado, família. Tenho orgulho de vocês. É a minha riqueza, a minha herança depois da salvação, é a minha maior riqueza neste mundo. Então, que você, da mesma forma, entenda que Deus tem para você uma herança no céu em primeiro lugar, mas a sua família é uma grande herança que Deus te deu. Valorize a sua família, ore pela sua família, lute pela sua família. Ninguém da sua família é seu inimigo. Por mais que você sinta isso, rejeite esse pensamento maligno e lute pela sua família. Amém? Vamos orar e agradecer. No final. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem realizado. Somos gratos aos sinais, às bênçãos, aos milagres que o Senhor já tem realizado. Pedimos que o Senhor continue fazendo, continue realizando os teus sinais, em nome de Jesus. Leva o teu povo, Senhor, debaixo da tua mão poderosa. Que a tua graça, a tua misericórdia acompanhe cada um dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Vá em paz. Deus abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus.